Leonardo de Moraes é mestre em Direito e artista visual residente na Academia de Artes de Nova York. É também escritor de contos, livros infantis, peças de teatro e roteirista de programa. Seu último livro, Tia Bete, é um romance que conta a história de uma sobrevivente da ditadura militar. Leonardo de Moraes é o entrevistado de hoje do Cultura e Saber. Leonardo, Tia Bete, quem é que te inspirou até para colocar o nome na capa, né? Pois é. Quem é Tia Bete? Uma pergunta que não quer calar. Todo mundo pergunta se ela foi escrita com base em alguém da minha família, se tem cunho bibliográfico, se é uma autoficção. A Tia Bete, ela tem um pé na realidade, uma raiz na realidade, até porque ela aborda a história do Brasil no século XX, né? A Tia Bete passou aí por todos esses acontecimentos históricos importantes, mas ela é uma amálgama de pessoas, né? Eu tive mulheres muito marcantes, tenho mulheres muito marcantes na minha vida, e a Tia Bete acaba reunindo mais de uma tia com outra tia, as histórias elas são dramaticamente reunidas para a gente ter o livro, né? E graças a isso, né, graças a essas narrativas orais da minha família, lembranças de como estava o clima no Brasil durante a Segunda Guerra, como foi a caristia, como foi a comemoração quando os aliados venceram, né, a chuva de papéis picados, as pessoas subindo no telhado. Todas essas histórias foram coletadas e reunidas nessa figura que é uma figura carismática, né? Até ela não seria oficialmente a protagonista do livro, porque o livro ele aborda a trajetória de um jovem de 18 anos, que é o sobrinho neto da Tia Bete, que acaba sendo chamado para escrever uma, uma biografia dela. Ela quer se livrar das memórias dela, né? Ela quer esquecer dessas memórias para poder superá-las. E ela dá um jeito, uma manipulada para que ele vá procurá-la, e ela acaba abrindo parte do baú das histórias familiares, né? O resto é ele que acaba indo atrás, as coisas começam a aparecer e desvelar. O grande sofrimento da Tia Bete é a perda, o desaparecimento do filho dela, que era um cantor, poeta, um jovem que prometia muita coisa, né? Que era uma grande promessa, inclusive no mundo do direito, era um estudante de direito e tal, e que durante o período militar desapareceu, né? Ele cantava em festivais, ele escrevia poesia, ele compunha, estava na televisão, e aí ele desaparece na virada de 69 para 70. Então, Tiabete quer esquecer não esquecer o filho propriamente, mas esquecer essa dor, né? É uma dor que ela vai guardando, apesar de ser um personagem divertido, com uma ironia, com uma força que só quem consegue se reinventar consegue colocar a vida adiante, né? Sair daquela dor e tentar permanecer. Então, nesse sentido, o Tiabete também reúne história de familiares e tias, de uma tia em específico, que teve um problema com relação à ditadura militar, o desaparecimento de um filho. Então, ela é uma amálgama para a gente ter uma boa literatura, né? Que a literatura ela é feita dessa. Nesse primeiro romance, Priscila, eu segui muito o conselho que todo mundo dá para quem está se jogando na ficção, que é fale da sua aldeia e falará sobre o mundo. Então é uma história que eu trouxe muito próxima da minha pele, a ponto de dar o nome do protagonista, né, que esse jovem de 18 anos tem o mesmo nome que eu, Leonardo. Até porque se eu colocasse qualquer outro nome, todo mundo ia ficar, mas ele é você? Ele é você? Eu falei, não, então eu já ponho, porque a gente tem essas várias camadas do livro, e esse jovem aí, na verdade, sou eu, é a minha personalidade, são as coisas que eu enfrentava, e ao mesmo tempo que a história vai trazer, vai lá para 1943, né, contar como o Tavinho desaparecido, como que ele nasceu, a história de amor que ele nasceu, né, uma gravidez na adolescência da Tia Bete. Ao mesmo tempo as histórias começam a se confundir, porque o próprio Leonardo acaba engravidando a namorada adolescente. Então você vai ter como se um karma familiar comece a afetar a própria trajetória desse Leonardo. E para resolver a própria vida dele, ele precisa primeiro fazer as pazes da família com o passado, né? Então a narrativa
ela, ela traz, ela não é exatamente cronológica, né? Ela se inicia em 1996, mas ela vai para 1943 através dos diários da Tia Beth, depois ela vai para 1964 com algumas cartas do Tavinho desaparecido, aí vai para 1986. Então você tem essas várias temporalidades da história que tem a função de mostrar como coisas que nos fazem sentido num determinado momento não fazem no outro, como as coisas se repetem ou como o ser humano é contraditório, né? Você sabe que eu sempre gostei de narrativas em que as personagens me surpreendiam, não pelos atos propriamente, mas me surpreendiam com relação ao julgamento que eu, como leitor, já fazia sobre elas. E você abre o livro e você fala, ah, fulano, esse aqui é assim, esse aqui é assado, né? Você já vai e tal. E quando há essa sobreposição de temporalidades, você percebe que aquela pessoa que carrega um cinismo, uma ironia muito grande, já foi uma pessoa ingênua 30 anos atrás. E os acontecimentos que levaram a essa transformação, seja positiva ou negativa. Então o livro, ao ter essa sucessão de temporalidades, acaba dando essas surpresas e faz o leitor perceber, nossa, eu agora entendo a trajetória, eu entendo porque a pessoa se transformou, eu entendo porque ela foi pro positivo ou pro negativo. E nesse sentido, a narrativa ganha uma complexidade, né? Tia Beth acaba tendo uma complexidade. Talvez não de linguagem, porque eu particularmente não gosto de uma... Não me identifico, não consigo fazer uma literatura é, é, que busque uma complexidade formal, apenas por ser formal. Mas existe uma complexidade estrutural no livro, né? Você tem várias vozes, você tem a história que passa em 1996, que é a troca entre esse jovem de 18 anos com a tia Beth, né? Então ela tenta contar, eles fazem encontros, toda vez que ele sai da faculdade ele tem que passar lá, acaba almoçando com a tia, é o primeiro salário dele, ela vai dar um dinheirinho, e ela vai contar o que aconteceu aos poucos, tomando cafezinho na copa, porque tem esse clima, né? A tia Beth é aquela tia, todo mundo tem aquela tia que fuma um cigarrinho no cafezinho na copa e acaba contando verdades sobre o passado, né? Verdades que o pai e a mãe não quiseram contar e tal. Então o livro se inicia com essa narrativa, mas ao mesmo tempo você acaba mergulhando e você tem a voz da Betinha, da jovem Elizabeth, nos diários de 1943. Você percebe a diferença entre o que levou essa menina cheia de sonhos, uma campeã de tênis, uma menina até à frente do tempo, porque uma das coisas que mais incomodava ela era o fato de não ter o mesmo treinamento que os homens, né? Incomodava ela o fato de que os instrutores de tênis não tocavam as meninas, não corrigiam o saque. E justamente porque, imagina, tocar uma mulher. E, e, e aí você vai para tia Beth idosa, já na faixa dos seus 70 anos, cheia das marcas, das cicatrizes, né? Tanto desse amor que ela teve na adolescência, né? Essa campeã de tênis lá em 1943, ela vai acabar se apaixonando por um dos professores de tênis, que vem a ser um dissidente do regime nazista, né? Um rapaz que serviu à guerra no regime nazista e que fugiu, né? Desertou e veio parar no Brasil. Tanto que ela é treinada, o treino dela de tênis é no Clube Germânia, que na época se chamava Clube Germânia, que é o Esporte Clube Pinheiros. Na época, várias instituições, por exemplo, o Palmeiras, né, se chamava Palestra Itália, né? O próprio edifício Martinelli foi confiscado por ser dos italianos e passou a se chamar Edifício América. A gente teve toda essa perseguição no Brasil dos imigrantes do eixo, da nacionalidade do eixo, né? Sejam os alemães, os japoneses e os italianos. E o livro vai abordar isso. A tia Beth, a jovem Elizabeth, acaba se apaixonando por um rapaz que veio da Alemanha, quase não fala português, né? O pessoal fala, não, vai lá ensiná-lo junto com uma amiga, né? Porque na época não podia andar sozinha, vai com uma amiga, vai ensiná-lo português e acaba havendo esse envolvimento. Um envolvimento que acaba culminando, e isso é uma coisa que eu quis abordar no livro, existiram campos de concentração aqui no Brasil
durante a Segunda Guerra. Isso você já sabia ou dentro desse processo de pesquisa é que você acabou descobrindo? Isso eu já sabia. Uhum. Eu já sabia, ou seja, pelo estudo histórico, né, ou seja, pelo que eu te falei, as vivências familiares, os relatos orais que convergiram para a realização desse livro, né? Esse livro, com relação à pesquisa, né, todo mundo me pergunta muito, foi um livro muito pesquisado, foi um livro muito que você parava, que você formulou, que você pré-pavimentou, e na verdade não foi um livro, é lógico que dentro de mim já estava fermentando alguma coisa há muitos anos, né? Mas eram histórias que eu conhecia intimamente, eram períodos históricos que eu abordava, eu gosto de estudar história, e quando eu comecei a escrita já se apresentou. No máximo, a pesquisa, ela vinha para uma ou outra coisa, porque eu falava, pô, eu já tinha essa informação de memória, ou de um relato, mas eu falava assim, mas eu estou falando com tanta certeza sobre isso, deixa eu só dar uma conferidinha, Aham. porque, inclusive isso dos campos de concentração, Uhum. que aí eu sabia lá atrás, e é uma coisa que quase ninguém sabe, É. né? Os campos de concentração aqui no Brasil, eles levaram alemães, japoneses e italianos, que eram justamente os integrantes do eixo, o Brasil estava do lado dos aliados, né? Uhum. Bens foram confiscados, as pessoas eram maltratadas na rua. No Sul, isso a gente aborda quando a narrativa vai para aquela década, né? Aham. Porque a gente tem essas décadas entremeadas. Quando a narrativa conta o que a Tia Beth vai fazer no Sul, né? A Tia Beth acaba tendo esse relacionamento e uma série de coisas acontece, ela acaba indo para o sul do país. E no sul do país as pessoas eram perseguidas, você não podia falar alemão nem dentro da sua própria casa, da sua casa, Uhum. sendo que você muitas vezes já era brasileiro, você já nasceu aqui, você não podia conversar com seus pais, você não podia ensinar as crianças, e existia delação. A mesma delação que a gente vê nos filmes, a gente tem muito acesso à produção audiovisual dos Estados Unidos, que narra a situação dos judeus, mas o clima era muito Semelha. parecido, o clima de delação era muito parecido. As pessoas delatavam. O livro, a gente tem uma passagem que aborda uma interrupção de um culto presbiteriano e a violência, as pessoas são presas, levadas para os campos de concentração, aqui no Brasil, estou falando. Nossa. E você tinha o campo de concentração mais importante, que era no Rio de Janeiro, na Ilha das Flores. Então a história da Tia Beth é uma história de dupla perseguição aos amores dela, né? Uhum. Tanto na década de 40, com essa situação que envolveu o primeiro amor dela, quanto no final da década de 60, que há a mesma perseguição ao filho, por pensar diferente, por estar contra um regime militar, por estar Uhum. contra um militarismo de direita opressivo que se instaurou no Brasil, né? Então, isso dá uma riqueza ímpar porque você acaba se apaixonando pela Tia Beth. É por isso que o livro ganhou esse título. Não dava para dar outro título indireto, porque é aquela velha história. O livro talvez ia falar, o livro da Tia Beth, sabe? A pessoa fala, aquele livro que tem aquela. Então vamos de Tia Beth, vamos fazer o leitor se apaixonar por essa relação Uhum. intergeracional, né? Que é um rapaz, Sobrinho, é né? o sobrinho neto mergulhando. E aí não é nem a vivência histórica dos livros, mas a vivência emocional que afetou toda a família dele, inclusive o pai e a mãe dele. Ele inicia o livro com certos conceitos sobre o pai e a mãe. Ah, meu pai é assim, meu pai é assado. O pai e a mãe estão numa crise no relacionamento, porque houve uma traição. A mãe está naquela fase hormonal, né, da menopausa, que ela está mais tensa, ela já está se sentindo velha. Então existem essas histórias paralelas ou coadjuvantes que você se surpreende ao longo da história quando percebe aquele pai e aquela mãe jovens na década de 60, como eles eram, o que eles queriam, né? E como eles também foram arrastados no turbilhão de emoções do desaparecimento do Tavinho, Sim. né? É, e ao perceber isso, o próprio protagonista, né, esse Léo de 18 anos, ele percebe como ele
poderia ser o pai naquela época, né? Ele tinha a sensação de que ele não tinha conexão emocional, que o pai já tinha nascido velho. E quando ele reencontra, né, através das narrativas, de tudo que ele percebe o que fez o pai envelhecer, né? O que tirou do pai as ilusões, ou o brilho, ou porque, na verdade, o desaparecimento do Tavinho era o primo querido, é o primo herói, né? O primo um pouquinho mais velho. Uhum. Então, você percebe como uma situação de desaparecimento, de morte, Impacto, né? acaba afetando toda e modificando toda, né, se fossem velas, como o pavio de todo mundo reduz a ponto de quase desaparecer. Uhum. Quais foram os períodos históricos que você colocou no livro? Você já citou alguns, e você fala da Tia Beth, porque a gente sempre pensa, ou sempre nos envolvidos, ou os heróis, ou os vilões, enfim, aqueles envolvidos nos conflitos, na situação. Você traz uma pessoa que viveu o reflexo de Uhum, tudo isso. Então, quando se fala da ditadura, às vezes a gente pensa em quem estava ali, como agente participativo, uhum, mas as consequências foram, distribuídas dentro das casas, que é o caso da Tia Beth. uhum. Então, quais os conflitos, né, o que que você traz histórico para esse livro e as consequências? Então, essa pergunta é muito boa. Você sabe que todo mundo é protagonista da própria história, né? Uhum, Então, Tia Beth vem no sentido de dar voz ou dar emoção a quem aparentemente não está no olho do furacão do combate político. é, então é um livro centrado no sentimento de mãe, no sentimento dessa mulher que foi bombardeada, que tinha uma vida elitizada, que não se sentia pessoalmente engajada em nada político, né? Que ela queria viver a vida bem, ela se sentia engajada emocionalmente na vida. Então, o livro vem no sentido de descortinar justamente esses reflexos que você está falando, é, é, e justamente dar o protagonismo e jogar a luz sobre as consequências num seio familiar, uhum, como que isso impacta o amor familiar, né? O núcleo social mais relevante, né? Então o foco do livro, ele não está exatamente o Tavinho, que é o desaparecido, ele aparece, as cartas, as movimentações políticas dele, né? Quando ele foi preso, quando ele foi preso, mas isso não é o relevante propriamente da história. uhum, O relevante da história é a superação de um luto sem corpo, né? uhum, Como superar as violências que vêm de fora para dentro, a violência do Estado para dentro da família. E sobre os períodos históricos que você perguntou, a gente acaba pegando justamente os dois principais períodos históricos, né, em que a violência atingiu níveis maiores, que foi na Segunda Guerra, o período da Segunda Guerra Mundial, né, com a jovem Elizabeth, e o período da ditadura militar, né, quando a gente pode considerar, digamos assim, é um clima de guerra civil, né? A ditadura ela gera um clima de guerra civil. E você tem uma opressão, a gente teve aqui no Brasil principalmente a opressão dos humanistas, né? Você teve a opressão dos pensadores, dos artistas, dos criadores. uhum, E eu falo isso até, eu fiz direito, né? Eu estudei na São Francisco, assim como personagem, estudei na São Francisco. E você percebe que na própria carreira dos titulares da São Francisco, né, os professores titulares, você tem um período em que quase nenhum professor foi estudar direito constitucional. Isso afetou até a discussão de direitos humanos na cátedra do direito, porque existia o medo, o receio de dedicar uma vida a discutir direitos humanos, discutir direito constitucional e acabar desaparecendo, né? Então, a sociedade como um todo foi afetada. A gente teve os exilados, e sim, todo mundo já conhece essa história. uhum, Mas o foco da história, na verdade, é muito parecido até com uma das primeiras peças, tragédias gregas que eu tive contato, e foi até por causa do direito, da faculdade de direito, foi Antígona. uhum, E Antígona traz a história dessa moça
cujo irmão Polinice morreu em batalha. E a Antígona é filha do Édipo, né? É a continuação de Édipo Rei. Então, Antígona é filha de Édipo com Jocasta. E Antígona tinha esse irmão, Polinice, que morre em batalha. E, por ele ser do lado perdedor, proíbem que ele seja enterrado. Falam, não, os perdedores não vão ser enterrados, os perdedores não têm direito aos ritos fúnebres. E quem estava no poder naquela época era o Creonte. Né? Creonte é tio da Antígona, ela era como se fosse uma princesa, né, digamos assim, e Creonte baixou esse decreto. Não, 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 só quem tem ritos fúnebres são os vencedores. E a Antígona não quer nem saber, ela vai lá para o meio do campo, os corpos todos, ela encontra o corpo do irmão, ela cava com as próprias mãos a cova do irmão, faz os ritos fúnebres e enterra Polinice. Hum. Imediatamente ela é presa, né, por desobedecer um decreto real, por desobedecer uma ordem real, onde já se viu ela ter desobedecido dessa forma. E aí a peça Antígona vai trazer uma discussão que afetou o mundo do direito, afetou todo o pensamento ocidental, que é sobre o direito natural. Existe um direito natural de todas as gentes acima do poder posto. Então, não importa que Creonte tinha baixado um decreto dizendo que não podia, não deveria ser. Existia um direito, e é isso que a Antígona traz, um direito acima, conectado à própria natureza das pessoas ou conexão religiosa, que permitia a ela, que era um direito que ele jamais, nenhuma autoridade poderia retirar dela, que é o de fazer os ritos fúnebres para alguém que ela ama. Então, desculpe, essa tragédia grega, ela está inclusive nos folders, em alguns documentos dos movimentos das mães da ditadura, ou de indenização das mães. O governo do Estado, ele tem lá trechos de Antígona, porque existe essa correlação. Você tem o nascimento do direito natural, do entendimento do direito natural, que paira, imagina, qual o governante que ia admitir que existe algo acima dele, né? Naquela época eles eram teocratas, né? Sempre conectados, semideuses, exatamente. Mas foi graças a essa peça. Sófocles conseguiu fazer com que essa peça ultrapassasse, tanto a qualidade dramatúrgica, né? Ultrapassasse esses séculos todos e trouxesse essa ideia, que é muito parecida hoje com a ideia da Constituição. O que é constitucional, né? Você sempre tem algo que é mais relevante do que o soberano. Você sempre tem algo que vai ser cotejado. Então, a história de Tia Beth traz essa mesma história, só que na ótica de uma mãe. Como que não me deram o direito de enterrar meu filho? Como não me deram o direito da despedida, de localizar esse corpo? Como foram os últimos momentos? Então é esse clamar dela que de 70 a 1996, que é quando a história, o relacionamento com o Léo, na tentativa de escrever as memórias dela, se inicia. Por mais que ela pagasse investigadores ou pagasse alguém, não tinha sido desvendado. E acaba sendo o dedo do Léo, né? Essa é talvez o principal arco dramático da história, que é através das serendipidades, né? Das coisas que acontecem aleatoriamente com o Léo, que vão levando a descobrir pontas soltas onde ninguém conseguia enxergar e descobrir efetivamente o que aconteceu com o filho da Tia Beth e, de certa forma, encerrar ou apaziguar esse ciclo kármico que assombrava a família, né? Mas a história é contada com muita leveza, porque a ideia, já na concepção do livro, não foi ser panfletário. Eu acho que já existem muitos livros didáticos, históricos, acadêmicos, que cumprem com muito mais maestria esse papel. A ideia é pegar pela mão mesmo parte dos leitores que estão naquela zona cinzenta entre ser um negacionista ou ser alguém que não tem opinião formada, ou mesmo para os jovens. Esse livro ele tem essa pegada, né, de romance de formação e tal, porque por ter esse protagonista jovem. Então pegar pela mão essas pessoas e falar, olha, eu vou te contar uma história. Essa história é a história de uma mãe
e essa mãe tem um passado interessantíssimo. Uhum. Essa mãe é carismática pra caramba, e essa mãe perdeu um filho. E ela, mesmo assim, ela vai te fazer rir, ela tem uma ironia, uma sutileza. Eu trabalho bastante com diálogos, né? Uhum. Quando necessário, lógico, mas tem várias cenas em que você sente a Tia Beth pelas falas, ou você acaba até se divertindo um pouco com o olhar dela, né? Um olhar cínico, um olhar, eu até brinco, Bette Davis Eyes. Eu não sei É. se você conhece a atriz Bette Davis, lá da época glamourosa de Hollywood, que fumava igual uma louca e tinha uma ironia, uma voz cavernosa e falava o que queria e tal. Aham. Aqueles olhos gigantes, né? E a Tia Beth tem isso, o tempo todo fumando, é, é, e falando, né? Porque o cigarro, de certa forma, insensibiliza, né? Ele tira um pouquinho da tua. Você tá para chorar, você tá com fome, você tá com sede, o cigarro ele te pavimenta e procuração dos aflitos, né? Tanto que é a droga preferida dos presidiários, né? Para quem espera e para quem tá aflito. E a Tia Beth tem essa. Não tô fazendo apologia do cigarro, tá? Sim, claro. Mas eu tô contando que a Tia Beth é essa, aquela tia fumante que tenta se manter no campo mental, não ir pro emocional. Então ela tá na ironia, ela conta um pouco do passado, você dá uma risada, aí você mergulha no diário dela e fala, pô, não é possível que aquela menina apaixonante, é, é, como que ela se tornou essa velha cínica, né? Essa senhora que se colocou acima do bem e do mal. Mas as máscaras caem, né? O livro ele vai trazer um crescendo emocional da Tia Beth. Ela vai se desconfigurando, porque a proximidade da verdade sobre o que aconteceu com o filho dela e a dor de perceber que estava mais próximo, a solução estava mais próxima do que ela imaginava, mas por preconceitos dela, mesmo posturas rígidas dela, ela impediu que essa verdade chegasse antes. Você vê que essas máscaras vão caindo e ela havia se protegido através da nicotina, através da performance de uma vida luxuosa. Você percebe que isso tudo vai caindo e ela vai voltar a ser, né? Beth. Voltar a ser a Beth, voltar a ser aquela mãe que ficou perdida, né? Quando o filho único desapareceu. A gente vê no teu relato que esse livro ele fala, ele traz a tua parte do direito, né, Uhum, então da justiça, das leis, da história uhum, também, então algo que você gosta muito, eh, mas traz também essa coisa psicológica, uhum, de poder estar no lugar do outro e entender que o contexto, que o meio influencia também as pessoas. uhum, E que até você comentou que o protagonista, ele chega uma hora que ele começa a analisar inclusive o pai, uhum. entender por que que o pai é daquela maneira hoje. De onde vem essa parte também psicológica? Ah, aí, Priscila, eu acho que é um olhar, né? É, a literatura também é arte, né? Então, para você desenvolver uma boa literatura e que ela tenha esse olhar artístico, você está trabalhando com pessoas, né? As personagens elas têm que ser simulacros o mais próximo de pessoas reais possíveis, né? Assim que é uma boa literatura, assim que é um bom audiovisual. E para você conseguir isso, você tem que exercitar ou ter exercitado a sua empatia ao máximo, né? Então, o trabalho de um escritor ou de um artista é sempre mergulhar no coração das pessoas que estão ao redor, né? Você investigar a natureza humana, você sentir, você se colocar no lugar do outro e aí ao abraçar e chegar no teu coração, eu consigo ter, por exemplo, as informações que fazem a Priscila ser quem ela é, e de repente eu consigo fazer com que essas notas musicais aí do seu coração estejam dentro de uma personagem para contar uma determinada história ou para atingir uma função dramatúrgica. Então, essa movimentação psicológica, esse mergulho psicológico, eu acho que ele é a base, né? É a base
de quem quer fazer arte, né? De quem quer... Porque eu não posso ter personagens robóticas, né? Eu não posso ter personagens planas, eu preciso ter complexidade quando eu faço uma boa literatura, né? Quando eu não faço uma literatura de tipos, né? Tipos fixos, tal, que também se presta, né? E é muito divertido quando você tem personagens mais planos, né? Por exemplo, as sitcoms, né? Que a gente assiste, por exemplo, Friends ou todas essas sitcoms que tem na televisão, elas têm personagens mais rígidos, né? E elas se prestam, elas atendem à finalidade que é movimentar determinadas energias, né? E, e, e na literatura, que se propõe um pouco mais emotiva, emocional, para eu conseguir isso, eu tenho que entrar em contato com essas emoções, né? Não só as minhas, mas as emoções das pessoas que me inspiraram e que deram um pedacinho aí da alma delas para eu fazer a alquimia e colocar nessas páginas, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, qual o feedback que você recebe das pessoas em relação a isso? Elas conseguem perceber essa influência do meio, da história, dos fatos na vida, no dia a dia, né? Quando se é jovem, adolescente, a gente tem uma percepção de mundo e às vezes é mais rígido, inclusive. É, sim. E daí quando a gente vai amadurecendo e vendo tudo que acontece na vida tem um reflexo em nós, o olhar também muda, Uhum. né. Você percebe isso? As pessoas que leram te trazem também essa percepção? Trazem sim. Eu acho que a melhor percepção, o melhor retorno, né, feedback que eu recebo é essa sensação, as pessoas falam, meu Deus, me apaixonei pela Tia Beth. Aham. Meu Deus, ela existe, né? Aquele desespero em saber dela, porque as pessoas ficam até tristes quando eu falo, ela existe, mas não existe exatamente como no livro. Uhum, A gente dá aquela, né? A gente dá aquela criada em cima, uhum. porque as pessoas compram muito e pegam muito na mão dela para fazer o mergulho. A Tia Beth, ela é um personagem, por mim, escolhido a dedo, porque ela tem isca, né? Ela faz uma isca, ela tem o glamour, Uhum. ela tem o charme de um mundo que não existe mais, até a década de 40, 50, 60, aquele charme de uma elite, é, no caso é paulistana, mas é aquela elite internacional, daquelas avós, sabe? Todo mundo já conheceu aquela senhorinha que chega toda arrumadinha assim, toda com batonzinho e toda Perfumado. perfumada, perfeita, que parece que saiu. Aí você fala, meu Deus, como será que essa senhora foi quando era jovem, né? Então aquela mulher perfeita, assim, não tão como hoje, né? Preocupada com rugas. Aquela geração não estava nem aí para rugas, Uhum. mas estava assim, com a elegância, a classe e tal. Então isso é uma isca, né? É uma isca com base na realidade, a realidade de tias e figuras familiares minhas. Tem a isca então desse glamour, das joias da Tia Beth, porque ela foi uma designer quando ficou mais velha, ela trabalhava com joias, então existe esse glamour que serve como uma isca para fazer com que as pessoas se apaixonem e mergulhem em um tema que não é um tema fácil, né? Você falar de luto de um filho, luto por um filho, é talvez a maior dor que exista na humanidade, né? Até existe o arquétipo de Maria, né? Mãe de Jesus, a dor de Maria. Então a grande dor da humanidade é isso, é perder aquele amor visceral de um filho. Então eu tenho essa personagem que consegue pegar as pessoas e levar com suavidade, com diversão. Você começa o livro sentindo que ele tem uma pegada, ele vai te levando, ele vai se condensando ao longo da narrativa. E eu tenho tido esse feedback. As pessoas falam, meu Deus, para chegar nesse ponto, só com a Tia Beth dando a mão mesmo, né? Para chegar nesse ponto, inclusive, no terço final do livro, acaba tendo uma pegada um pouquinho espiritual, porque toda mãe ou todo pai que teve um luto de filho, principalmente aqui no Brasil, né? Foi procurar uma ajuda espiritual, uma mensagem espiritual, né? Somos um país de sincretismo religioso muito grande. Uhum. A gente
testemunhou muito a presença do Chico Xavier, inclusive na televisão. Então a gente vai ter, no terço final do livro, essa figura da tia Beth também se deixando levar e indo buscar auxílio. Então retrata bem, o livro acaba retratando bem essa trajetória de uma forma gostosa e carinhosa, e inclusive com a história do Brasil. A história do Brasil, ela é o aquário em que a história está, né? É o aquário em qual nada a tia Beth. A história não é sobre o aquário propriamente, mas é sobre a trajetória da tia Beth dentro desse aquário. Os reflexos das mudanças da temperatura dessa água ou do pH dessa água nessa personagem e como isso afetou o núcleo familiar, né? Então é muito difícil se autoclassificar, né? Mas a gente tem que tentar até para vender o livro, né? Até para as pessoas saberem do que se trata o livro. Então eu diria que é um drama familiar, com pitadas históricas, ou um drama histórico familiar, que possui romance, que possui brasilidade, que possui alguma pitada espiritual, política, mas sempre, e aí é difícil, aí que entra a parte difícil de eu falar, né? Porque é só sempre na dose certa, né? Sempre com muita. Mas aí eu tô me autoelogiando, mas o retorno que eu recebo das pessoas é que foi numa dose perfeita, sem dar ares de pedantismo, porque francamente, fala de Segunda Guerra, fala de ditadura, poderia soar pedante o livro, e tem vários livros que às vezes você está lendo, você está adorando, mas você fala, pô, essa parte aqui o autor escreveu só para dizer que ele lê muito, né? Só que e esse era uma grande preocupação minha. Eu acho que a literatura, ela tem que ser invisível, ela não tem que ser veículo da minha vaidade como pessoa. Ela tem que ser veículo da mensagem que eu desejo passar. Então, enfim, é como fazer um grande cozido. Você escolhe bem as partes que você vai colocar, você tempera e aí você entrega. E aí precisa ver o paladar da pessoa. Mas a recepção tem sido incrível, Priscila, incrível. Tem rompido a bolha, sabe? Eu estou junto da Insignia Editorial, que é uma editora que tem acho que 4 anos, é uma editora recente, né? Mas ela abraçou esse projeto. A Insignia Editorial, ela tem abraçado projetos que têm sido finalistas de Jabuti, finalistas de Oceanos. Ela é uma editora boutique que está querendo pensar histórias de qualidade, né? E é um livro caudaloso, é um livro de 400 páginas, né? Mas, então isso assustou, algumas editoras se assustaram, né? Ah, mas o livro é muito grande. Eu falei, bom, mas eu abordo aí. Só que o leitor acaba dando um feedback de que vai suave, flui. E quando você vê, você termina, você fala, acabou, meu Deus, aí agora, sabe? Isso que é muito legal, e agora? O que eu vou fazer? O livro acabou. E eu tenho recebido muito isso. Eu tenho uma página no Instagram, né? Que é @leo_moraes_arte. E é lá que a gente faz a publicidade, divulgação. E eu recebo muita resposta. Estou recebendo muita resposta, inclusive, de professores. Olha que engraçado, né? Professores de história, professores de literatura, psicólogos, psiquiatras, quer dizer, o pessoal todo ligado a humanidades. Sim. Muito idoso que se apaixona pela tia Beth, que relembra ou a si mesmo, ou mães, e jovens. E esses jovens, a gente teve recentemente picos de venda na editora, né? Você tá tendo aquela crescente de vendas e tal, e a gente teve picos do nada, assim. E aí o editor veio falar, não, o que aconteceu, tal, como é que foi a divulgação? Teve alguma surpresa? Eu falei, não fiz nada de diferente essa semana e tal. E aí eu acabei recebendo mensagens de 2 professoras, né, de 2 lugares diferentes, uma do Espírito Santo, a outra de Minas Gerais, e elas são uma professora de português, a outra professora de história, e uma delas está ligada à Secretaria de Estado, no Espírito Santo, e assim, ambas têm um clube de livros. E esse clube de livros
envolvem os alunos e tal, um grupo grande no WhatsApp e tal. Então, Aham. você tem uma galera aí que ou que está no final do ensino médio ou que está no início da faculdade que ainda participa do clube de livros com a professora e tal. E ela indicou para eles fazerem a leitura coletiva. E é isso que depois eu recebi a mensagem, ela falou, não, não, então, são mais de 150 alunos num grupo, mais de 200 no Bacana. outro e tal. E aí você fala, nossa, e aí eu tô recebendo feedback Uhum. dessa galera, porque em razão do livro ter várias camadas, o jovem se identifica também. Porque eu tenho dois grandes jovens, que é a Betinha jovem aos 18 anos, na Uhum. década de 40. Então, o primeiro amor e a paixão dela. Isso causa muita identificação. E você tem o Léo, aos 18 anos, em 1996, também no primeiro amor, engravidando a namorada, que tem 17. Uhum. Então, o livro ele tem várias linhas narrativas que você acaba se identificando e aí você escolhe. É muito gozado, as pessoas vêm falar comigo, muito, a maioria fala da Tia Beth, porque a Tia Beth isso, porque a Tia Beth aquilo. Aí outros vêm falar de uma personagem que é uma personagem coadjuvante, que é a Januária. Hum. Januária foi na época, uma funcionária da casa da Tia Beth desde que ela era nova, como antigamente existia, né? Aquelas Sim. funcionárias que ficavam a vida toda trabalhando para uma mesma família. Mas a trajetória da Januária junto da Tia Beth é muito emocionante, né? E ela é uma personagem importante. E tem gente que fala, e a Januária? E a Januária, meu Deus, eu adoro a Januária. É gozado como cada um elege uma personagem Se que se identifica. identifica. E o pai do Léo, né, Aham. que no início do livro, era um velho, não tinha vida, não sei o quê. Meu pai já nasceu velho. Quando ele vai descobrir a história na década de 60, a gente mergulha nessa história, a gente descobre o que o pai do Léo aprontou, inclusive se relacionando com uma amiga da tia Beth. Ele, na época, com 19, 20 anos, e essa amiga da tia Beth já tinha seus 38, 40 anos, né? Numa pegada muito parecida com aquele filme A Primeira Noite de um Homem, sabe? Aham. The Graduated, que é com o Dustin Hoffman e a Anne Bancroft. Então, aquele rapaz que acaba se apaixonando por uma mulher muito mais velha, isso durante a década de 60, e aí como é que faz, como é que não faz, isso é um escândalo, isso não é um escândalo. Isso também é uma história que está lá dentro e que acaba se tornando muito divertida para as pessoas, porque isso é um segredo familiar que afetou todo Uhum. mundo. Ninguém toca no assunto também. E as histórias elas vão brotando e aí que entra o feedback que eu mais gosto, né? Que as pessoas não sentem que as histórias se atropelaram, todas elas sobem e descem numa sinfonia e você vai entendendo o porquê daquela história estar lá, né? Existe uma Uhum. razão maior. Não é simplesmente agora, não, todas confluem para o resultado final, para o clímax final, que é justamente a questão do desaparecimento do Tavinho, né? Então, o Léo acaba visitando todas as histórias que parecem aleatórias ou paralelas, e é aí que ele encontra essas pontas soltas, e ele fala, nossa, como que vocês não perceberam isso naquela época? É um novo olhar, né? Um novo olhar sobre as mesmas coisas que estava todo mundo já esgotado e exaurido. Uhum. Você, operador do direito, escreve um livro, um romance. Esse já é o seu segundo livro, o outro você escreveu já faz um tempinho, Já faz né? uns 15 anos, livro de conto lá atrás. Então, diferente de tudo que você tinha feito, né? Mas não é só, você não está envolvido só no direito, né? A parte também de escrever para televisão, por exemplo. Eu tive experiências para escrita para televisão, inclusive teledramaturgia, sitcom, teatro também. Escrevi para teatro e vira e mexe acontece alguma coisa, eu escrevo ou auxilio alguém ou participo de algum projeto. Isso te inspirou para o livro? Essa tua também, Sim. tua maneira de não só ficar. Porque o direito parece que ele é muito duro. Sim, não, as regras são essas, né? A gente vê o Parece. A direito gente tem a duro. impressão do direito ser É. duro. Mas aí você pega a questão da humanidade nas artes. E daí culminou no livro? A gente pode falar É que. tudo, assim, o livro brota daquilo que eu sou, né? Da Uhum. somatória de experiências que fazem eu ser quem eu sou, a visão que eu tenho. E para mim, eu inclusive sou artista visual, a própria capa foi eu que fiz, a Bacana. contracapa, tem uma ilustração que abre o livro, que foi eu que fiz, já ganhei alguns prêmios, já ganhei uma bolsa para estudar no exterior em Nova York por causa das artes visuais, Uhum. expus em Miami, enfim,
tem muita coisa que eu faço, eu sou meio doidão, assim. É. E, mas, do meu ponto de vista, todas essas coisas que eu faço, elas são a mesma coisa, no sentido de que elas não são setorizadas, elas são raios aí de uma expressão minha, né? Eu preciso me expressar e eu preciso contar a história, uma história ou uma sensibilidade em diferentes plataformas, né? Porque a ideia é atingir as pessoas, na verdade falar, olha, preciso te contar uma história. É igual que a gente faz com criança, né? Você quer ensinar uma coisa, você coloca lá a Peppa Pig passando por... Entendeu? O adulto é a mesma coisa. Se eu vier para você e falar e tiver uma discussão mental com você, intelectual, sobre um determinado assunto, é capaz de você não me ouvir, porque você vai estar armada. Você vai estar, não, eu fechei com essa ideia, porque eu vi do meu professor lá atrás, ou porque eu li tal livro e tal, você não vai se abrir. E muitas vezes apenas através dessa brincadeira que a arte faz, lá, vou te contar uma historinha sobre uma terceira pessoa. Aí você conta a historinha, tal, tal, tal. Aí você fala, oh, nossa. Aí você vai entrar nessa reconfabulação, reconfiguração dos seus pensamentos. Então, de alguma forma, a arte ela é insidiosa, né? A literatura é insidiosa, as artes visuais são insidiosas. Por isso que elas são tão caçadas quando você tem regimes ditatoriais. A música, a arte, a literatura, porque o mal, entre aspas, né, a rigidez de pensamento sabe que a partir do momento que eu te emocionar, você se transformou. A partir do momento que eu te mostrar uma situação, você jamais vai voltar àquele pensamento anterior que você tinha. Você vai falar, nossa, eu li num livro, foi tão emocionante. Desde aquele livro eu passei a ver as coisas de tal forma. Ou desde daquele filme que eu assisti, ou daquela personagem, ou mesmo histórias, memórias dentro da família. Você fala, não, eu sou assim, eu entendo isso porque eu lembro da história da minha tia, ou eu lembro que o meu primo passou. Então as histórias, elas são elementos de transformação até espiritual. E ao você transformar a pessoa e as emoções, você transforma a sociedade, né? É clichê até o que eu estou falando, mas enfim, o meu desejo como um artista, né, como um escritor, é conseguir canalizar coisas ou sentimentos para que possam atingir pessoas que não estão ouvindo, que não estão... Então, o que a gente pode fazer para sensibilizá-las, né? E é isso que o teatro faz, o audiovisual faz o tempo todo. Como a gente faz, voltando, como a gente faz com as crianças, entendeu? Sim. Você conta aquela historinha, aí o lobo, aí o Pedro e o lobo, né? Que fala, que ele mente, e aí no final o lobo pega ele, enfim. Então, é assim que você ensina, inclusive, adultos, né? E vai girando e melhorando, e tentando melhorar aí a expressão política, né? Porque a gente costuma separar, isso é um grande erro. A política, eles que estão no Congresso, eles que estão nos tribunais superiores, eles que estão no executivo, eles, entendeu? E não tem eles, entendeu? Eles são quem, gente? Eles são nós, né? Nossa, Eles vieram de famílias que são iguais às nossas, assim, que pensam igual, têm o mesmo sentimento e tudo. Então, e eles são afetados pelas coisas que a gente escreve, pelas coisas que a gente cria. Então, e aí o fato de eu ter feito direito, e o direito, inclusive, ser parte da minha vida, porque eu sou tabelião, né? Eu sou tabelião concursado lá em Santos, estudei pra caramba pra passar no concurso e tudo, pra ter essa estabilidade, pra ter esse trabalho muito legal que afeta vidas, né? Porque eu atendo muita gente, tem atendimento ao público, então eu faço testamentos, eu faço uniões estáveis, eu escuto histórias, eu recebo, ainda mais em Santos que tem muito idoso, né? É uma Miami brasileira, né? Os idosos foram para lá, então eu escuto um monte de história muito legal, muito legal. E as pessoas querem contar, elas querem contar por que estão fazendo testamento daquela forma, ou se justificar perante mim, por que elas acham que tal filho não merece tal coisa, e aí fica aquela situação, eu acabo pegando toda uma carga emocional deles. Então eu lido com o público. E o direito está presente para mim e ele, inclusive, fortalece esse meu senso de que não existem eles, nós e eles, né? De que não existe essa divisão
ou essa percepção até em camadas sociais, né? Ah, eles são ricos, eles são diferentes. Ah, não, eles são pobres, pobre é assim. A gente precisa quebrar isso. Uma sociedade ideal, ela é feita de empatia, ela é feita de percepção de igualdade, e somos todos iguais em humanidade, né? Em sentimentos, em amor, todos esses sentimentos estão aí. E, enfim, é o que eu tento fazer, né? Minha contribuição para a arte como um todo é essa, né? Tentar de alguma forma usar alguma sensibilidade que me foi conferida, enfim, que eu nasci, para poder destrinchar para as pessoas, sabe? É essa sensação que eu tenho ao escrever. E a Tia Beth pode parar nas telonas? Ah, eu acho mais fácil parar nas telinhas, viu? É. Pode sim. A ideia é transformar a Tia Beth. Vamos ver, né? Acho que Tia Beth tá uma ótima minissérie. Uma minissérie, inclusive, que aborda, né? Só como aborda vários períodos históricos, uma minissérie que vai contar indiretamente a história do Brasil, a história da opressão política, a opressão cultural no Brasil. E eu acho que, né? Vamos ver. Já existem movimentos nesse sentido. E vamos aguardar eu acho que as coisas acontecem no momento que elas têm que acontecer, né? A minha preocupação hoje, imagina, não é uma preocupação, meu desejo, né? Eu desejo positivamente levar ao conhecimento das pessoas esse livro, sabe? E falar, olha, você vai ter uma boa experiência, você vai sim abordar determinados temas que são mais espinhosos, mas você vai ter uma experiência de amor muito grande. O livro é uma história imensa de amor, que quando chega no final, nos últimos capítulos, você fala, meu Deus, eu não acredito que era isso o tempo todo, eu não acredito que a história era essa, o que está acontecendo é isso. Né, eu tenho recebido os retornos, e a pessoa tem falando, meu, eu não acredito que era isso o tempo todo, que a história ela é quase que circular, e você fala, nossa, e tem emocionado, o pessoal chora, eu já sei, é até uma piada, onde vão chorar, a pessoa fala, chorei em tal lugar, eu chorei em tal lugar, eu chorei em tal lugar, aqui eu ri muito, 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 então tem os lugares mapeados, e Priscila, eu rio e me emociono, e assim, isso é um bom sinal, porque vira e mexe, eu tenho que fazer, vai sair, a gente já tá na terceira reimpressão, né? E o livro saindo e tal, então toda hora a gente tem que revisar, porque vai ter uma nova impressão, beleza. Aí algum leitor mandou, olha, um erro de revisão, olha, não sei o que, lá, a gente vai retrabalhar. E eu acabo lendo, acho que eu já li várias vezes e tal. E olha que coisa mais dissociativa, né? Eu leio o livro, e eu esqueço que fui eu que escrevi, e eu começo a rir do que eu escrevi. Porque eu tô sentindo a personagem de novo, eu tô sentindo, e eu rio, eu falo, nossa, que loucura. Então, eu sou apaixonado por esse livro, né? E eu acho que eu acho que eu acabo contagiando, pelo menos as pessoas ficam curiosas, né? E eu acho que ele tem uma. Aí não tô querendo ser pedante, mas ele tem uma função. Além do, digamos, entretenimento, ou do gostoso, do prazer da leitura, ele tem uma função que está lá, que você percebe, que é confrontar, comparar períodos históricos e perceber como a natureza humana anda um pouco em círculos, né? E com muita sorte esse círculo se torna uma espiral, sabe? Você tem a impressão, se você olhar de cima, você fala, tá em círculo. Mas o livro, ele tenta jogar essa luz de que, cara, calma, não é um círculo exatamente, ele é uma espiral ascendente. A gente é igual às gerações anteriores, mas há sempre uma pequena diferença que faz toda a movimentação. Obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho da história, dos seus livros, da sua produção, trazer realmente um conteúdo tão rico. Muito obrigada.